Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com os nossos acompanhamentos de mercado aqui no nosso site e agora vamos falar sobre o mercado internacional de açúcar. Você que está acompanhando aqui o nosso site diariamente já viu que o açúcar nesses últimos dias deu uma guinada nos preços, principalmente pelo que está acontecendo aqui no Brasil, né? Estamos com problemas climáticos na nossa safra, temos uma redução de perspectivas na nossa safra, além também dessas queimadas que prejudicaram bastante aqui, né, a safra brasileira. Mas enfim, vamos entender, né, o quanto isso impacta no mercado internacional com Maurício Muruti, lá da Safras e Mercado. Maurício, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Olá, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês aí do Notícias Agrícolas. Bom, Maurício, vamos primeiro entender, né, como que a safra brasileira, a gente tem aí perspectivas, né, de redução da safra, e essas, principalmente por condições climáticas, né, num primeiro momento não se mostrava tão intenso assim, né, essa queda, mas as últimas perspectivas que chegaram demonstraram que realmente vão ter quedas aí significativas na redução da safra brasileira, né? E também essas queimadas impactou bastante o mercado. Essas são as duas principais explicações para o que está acontecendo no mercado de açúcar? Tá, as queimadas impactaram negativamente os canaviais, a estimativa inicial é 5 milhões de toneladas de cana, 7 mil quilômetros quadrados, e um prejuízo financeiro inicialmente, né, de 350 milhões de reais, né? Queda de 30% na produtividade nas áreas que foram impactadas e queima também, não só da cana que estava ali, né, que é óbvio, mas dos brotos, dos brotos dos canaviais que estavam sendo preparados já para a safra futura, a safra do ano que vem, né? E além disso, a deterioração do solo, que foi queimado, solo já tratado com nutrientes que as próprias usinas colocam ali, com fertilizantes, tudo isso perdido. Até esse volume financeiro de 350 milhões de reais só sobre a cana-de-açúcar, né? Se a gente for olhar para o setor como um todo, é mais de 1 bilhão, porque pegou várias culturas. Então, esse impacto inicial de 350 milhões de reais só para a cana-de-açúcar, como eu disse agora há pouco, ele é inicial, né? Há uma perspectiva de que ele aumente com o passar do tempo aí que as usinas forem efetivamente mensurando o que de fato aconteceu ali. Ou seja, a gente vai ter um impacto não só para essa safra, como para a safra seguinte. E essa safra já está mostrando aí reflexos, né? A gente tem aí mais um dia de alta nas bolsas internacionais. Os últimos dias foram aí acompanhando, né, essa catástrofe ambiental e hoje não se mostrou diferente. No entanto, Maurício, a impressão que se dá é que há uma resistência ali para o açúcar de 20 cents. O mercado está acompanhando, mas ainda está entendendo. Essa resistência de 20 cents mostra alguma coisa para o mercado? O que a gente pode explicar com relação a esse impacto da safra brasileira, desses incêndios, e essa demonstração de uma certa resistência ali nos 20 cents? Não, eu não diria resistência, tá? Resistência, eu acredito que seja uma palavra muito forte, porque há uma escalada de alta e os preços, eles escalam gradualmente, não abriu nenhum gap, né? Ele não pulou lá dos 17 para 22, 23, 24. Ele vai gradualmente subindo. Então vai passando por 18, vai passando por 19. O alvo agora realmente são os 20 centavos de dólar por libra-peso, mas eu não diria que é uma resistência nos 20 centavos de dólar por libra-peso. Ele está atingindo esse patamar gradualmente, né? Como assim como pegou os 19, transpôs os 19, transpôs os 18, né? Há uma gradualidade no movimento. Não foi, não, a situação é grave, mas ela é localizada em Ribeirão Preto, né? Claro que Ribeirão Preto é um hub muito importante canavieiro, não só de São Paulo, como do Centro-Sul como um todo, mas essa área esse impacto de 5 milhões de toneladas
ele é relativamente limitado se a gente compara com a safra inteira do Centro-Sul, né, que na nossa visão já seria de 590 milhões de toneladas antes dessas queimadas, né? Então, assim, não vai faltar açúcar, não vai faltar cana, embora seja um impacto muito grave e localizado no principal hub produtor. Então, com base nessa escala de impacto sobre 5 milhões de toneladas, frente a uma safra de esperada de 590, tem gente, outras consultorias que não nós, a Safras e Mercado, falavam em volumes até maiores, de 600 a 610, tá? Esse relativismo, tá, faz com que os preços efetivamente subam, mas sem abrir um gap no gráfico, porque a quantidade de cana impactada, por maior que ela seja, ela não vai inviabilizar a região ou o estado como um todo, né? Por mais que sejam, o que eu estou dizendo aqui, por mais que seja grave a situação. Exatamente. Inclusive, quem está nos acompanhando, já fica o convite, né, e complementando essa explicação sua, Maurício, porque a gente está com, né, na nossa home, o nosso destaque nesse momento é exatamente falando os impactos, além, né, dessas queimadas, esse impacto climático que ainda mostra que vamos ter um tempo muito seco em regiões produtoras de cana. E agora eu quero entender como é que o clima seco vai impactar na produção de açúcar, porque o clima seco ele vai dar uma mexida aí no mix, né, de escolha surco-alcooleira. Como que deve se manter esse mix diante de um clima tão seco, considerando a ATR da cana? Essa questão do clima seco que você falou é bem importante, porque ele já vem desde abril, né? Desde abril, os canaviais do centro-sul do Brasil já vêm enfrentando praticamente a ausência total de chuvas. Aí alguém pode comentar, não, mas o centro-sul, nessa época de abril a outubro, ele já atravessa a sua baixa temporada de chuvas. Mas aí a gente tem que se ater à terminologia da expressão, né? Baixa temporada de chuvas não quer dizer ausência total de chuvas, e é o que a gente tem agora. Então, até mesmo para o padrão de baixa temporada de chuva, o clima está seco, que praticamente é ausência total de chuvas. E isso vem desde abril. Agora, no final de agosto, na passagem da terceira para a quarta e última semana de agosto, que é o que a gente está agora, houveram essas queimadas, mas as queimadas são um reflexo dessa seca que vem desde abril e das temperaturas muito altas, né, ao longo do dia. Então, o resultado foi essas queimadas aí que ficam um clima propício. Estendendo essa linha de raciocínio, se nós pegarmos os mapas de perspectiva de chuva para os próximos 3 meses, a gente vai ver que o mês que vem, setembro, e o mês posterior, outubro, também serão meses de chuvas muito, muito fracas. Então, o Centro-Sul, além dele já vir desde abril, praticamente sem chuvas, ele tem mais 2 meses ainda de fraquíssimos episódios de chuvas. Somente no final de outubro é que as chuvas devem aparecer em intensidade moderada a forte, né? Então, no Centro-Sul, mesmo que não houvessem essas queimadas, ele já está atravessando uma situação de gravidade extrema por conta da seca, que, como eu disse, vem de abril e está com perspectiva de se prolongar, vem de abril até agosto, né? E com perspectivas de se prolongar até setembro e o final de outubro, mais 2 meses. Isso sem contar das 7 incidências de massa de ar polar que atingiram parte dos canaviais do Centro-Sul, norte do Paraná, sul de São Paulo, centro de São Paulo, e algumas delas pegaram até o norte de São Paulo e o sul de Minas, para você ter uma ideia. É claro que essas 7 massas de ar polar que incidiram entre julho e agosto, nem todas resultaram em geadas. Na verdade, foram duas só, das 7. Mas a queda brusca de temperatura, mais de 10 graus em poucos dias, também prejudica a qualidade da cana. Não precisa gear para uma queda de temperatura brusca prejudicar a cana. Esse é o grande detalhe. E dentro desse escopo, né, nós tivemos 7 massas de ar polar nesse último inverno, nesses últimos 2 meses, julho e agosto, além da seca, né? E se a gente for estender ainda mais o olhar, né, a entre-safra do ano passado, a entre-safra que deu origem a essa safra atual aqui problemática que eu estou comentando, né,
ela já foi uma entre-safra abaixo, com chuvas abaixo da média. Tiveram regiões no Centro-Sul com chuvas de 13 a 27% abaixo da média, para você ter uma ideia. Isso por si só também já prejudica a qualidade da cana. Então, assim, em termos de clima, contando que o fogo é um advento climático, podemos dizer assim, né? Simplesmente ocorreram todos os fatores de risco climático possíveis. Sobre os canaviais, falta só granizo, ou furacão ou tornado, porque tirando isso, o que tinha para acontecer aconteceu. Geada, massa de ar polar, entre safra com chuva abaixo da média, período de safra com seca, né? E agora queimadas em um nível recorde nunca antes visto, né? No estado de São Paulo, focada no principal hub produtor de cana-de-açúcar, que é Ribeirão Preto. E isso para produção, né, para essa escolha das usinas entre produção de açúcar e etanol está completamente, diretamente ligado a essa escolha produtiva, né, entre açúcar e etanol. Como que deve ser esse mix, né, com essa qualidade da ATR sendo colocada em xeque diretamente por causa das condições climáticas? A usina, ela preferencialmente ela vai um pouquinho mais para o etanol, tá? Porque o etanol, ele tem uma escala de venda, o hidratado, principalmente, né? Muito grande. Não que o açúcar VHP não tenha, mas o hidratado tem uma grandeza de escala de venda, de mercado, de demanda interna muito elevada. O hidratado, ele tem uma liquidez financeira, não liquidez física, que é óbvio, né? Mas ele tem uma liquidez financeira muito boa para as usinas. A usina produz o etanol numa semana e vende na outra, e já tem dinheiro dentro de caixa. E às vezes, até antes disso, ela vende o etanol, né, virtual, digamos assim. Ela vende o etanol antes de produzir, então ela não precisa, em tese, nem uma semana para fazer dinheiro com etanol hidratado, né? E o açúcar já é um mercado já que demora 50 a 60 dias para uma exportação ser internalizada no caixa da usina. Tem contrato de fornecimento de longo prazo, é uma coisa que não muda tanto assim, não é tão elástico a demanda do açúcar assim. Ela tem o seu mercado de contratação já tradicional, habitual, ela sabe o quanto ela vai ter de demanda no ano que vem, não muda tanto, né? Então, um mix, respondendo a sua pergunta, né? Um mix, ele vai dar uma puxadinha um pouquinho maior para o etanol, né? Por quê? Porque o preço do etanol ele vai reagir a essas queimadas aí, a redução na disponibilidade de oferta com essas queimadas aí. Então, o preço do etanol vai ter, já vem subindo desde o do final da semana passada, né? E início dessa semana já tem acumulado ganhos, não ganhos expressivos que nem o açúcar, que subiu de 8 a 10%, mas ele está com seus ganhos de 2 a 3% ali garantido, que já é bastante coisa, e vai continuar subindo. Então, o etanol hidratado para as usinas, além de ser uma fonte rápida de dinheiro, em escala grande, ele tem uma perspectiva de melhora de remuneração com a alta nesses preços, reflexo das queimadas, no curto prazo, principalmente, mas, como eu disse, não só das queimadas, de todos esses problemas climáticos que eu comentei agora há pouco, né, pessoal? Esse é um outro ponto que eu queria debater contigo, né, entender a sua posição, tendo essa opção mais para o etanol, né? A gente vê aqui que o petróleo, né, o barril de petróleo está também relativamente estável, num preço ali de 75, né, dólares por barril, WTI, né, considerando. Também temos aí uma competitividade cada vez maior, né, pelo etanol de milho. Como é que deve ficar essa competitividade, considerando aí essas variações do preço do etanol e essa tendência, né, do mix ser mais focado no etanol? Ah, falhou a internet, qual foi a sua pergunta mesmo? A gente quer entender a competitividade, né, diante de Ah, outros sim. combustíveis, né, fontes fósseis, né, petróleo e o etanol de milho. Bom, o etanol de milho, ele é bem mais competitivo que o de cana, né? Até mesmo pela logística, que é escoada através do trem. Isso dá um ganho operacional muito grande para as usinas de milho, para colocar etanol de milho até mesmo em São Paulo, né? Além de colocarem no Nordeste, né? Para você ter uma ideia. As próprias usinas de milho, o parque industrial de usinas de milho tem sido ampliado, o que aumenta a oferta do etanol de milho e limita o crescimento dos preços do mesmo, o que mantém ainda mais a competitividade frente à cana.
né? Mas lembrando também, né, que a sua pergunta é sobre o etanol de milho, então a gente tem que lembrar um pouquinho da safra de milho, que a safra de milho também está sendo impactada por essa seca que eu comentei agora há pouco, que não atinge só a cana, atingiu o milho também. Então a disponibilidade de oferta do milho não está tão confortável assim, embora o custo de produção dele seja muito baixo. Tem usinas novas entrando em operação nesse ano, entraram pelo menos umas duas, né? E isso tudo ajuda a agregar ganho em escala no milho e fazer com que ele mantenha sua participação de mercado. E claro, quanto assim, caso frente a um impacto negativo na oferta do etanol de cana, o que vai ter, porque foi prejudicado no mínimo 5 milhões de toneladas de cana, né? O etanol de milho sempre representa esse papel de absorção de impacto, né? Porque ele tem capacidade de atender essa demanda aí que em tese não seria atendido pela cana, pelo Muito- etanol de cana. Maurício Muruti, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Claro, eu que agradeço a todos e o convite. Um grande abraço e boa semana a todo mundo. E você que nos acompanhou aqui nessa entrevista, você viu, né? O mercado de açúcar aí tendo novas altas, né? De olho na safra brasileira. Atualmente está ali em 19 cents, né? 19,67, alta ali de 3%, ou seja, né, um ganho ainda expressivo, né, no mercado de açúcar internacional e focado, né, nessa safra brasileira que tem demonstrado, né, que vamos ter uma perda, né, relativa, né, na nossa safra e as condições climáticas ainda devem pegar bastante aqui na nossa safra ainda, ou seja, temos que ficar de olho principalmente no clima e nesse momento, né, nesse exato momento, ficar de olho nas queimadas, porque isso tem prejudicado bastante essa safra e as safras futuras. Então a gente vai trazer também mais informações sobre como as queimadas estão impactando, né, o setor de cana-de-açúcar. Logo na sequência a gente vai ter uma entrevista falando sobre isso e em breve vamos ter reportagens especiais explicando, né, esse panorama para a cana-de-açúcar e como esse setor está sendo impactado diretamente pelas condições climáticas e pelos fogos, né, pelas chamas que pegaram aí, principalmente aí, o estado de São Paulo. Muito bem, amigos, eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.